Olá pessoal, meu nome é Félix, sou engenheiro de software e nesse vídeo eu vou estar mostrando como a gente fazer chamadas HTTP para outros serviços utilizando o Spring Boot. Para isso eu vou estar utilizando um projetinho chamado OpenFem. O Spring ele já traz por padrão o REST Template como cliente HTTP, mas eu vou estar utilizando o FEM porque ele traz algumas vantagens. Dentre elas, uh, o código ele fica bem mais limpo e organizado. Então é por isso que eu vou estar utilizando ele aqui. Primeiro mostrando, né, o que a gente vai fazer. Eu tenho uma aplicação aqui que, para quem já viu os outros vídeos, eu estou utilizando ela só como exemplo. E onde eu tenho aqui uma API aqui para salvar um aluno. Eu vou acessar aqui só para mostrar. Não reparem a bagunça, tá? É só uma aplicação só de exemplo mesmo. Mas eu tenho aqui, né, um método para salvar esse aluno. Eu vou estar recebendo algumas informações, dentre elas aqui o CEP. E a partir desse CEP eu quero buscar qual que é a rua, o estado, a cidade referente a esse CEP e já preencher isso aqui automaticamente. Então eu vou fazer isso aqui no meu service mesmo, antes de salvar esse aluno, eu vou estar fazendo isso aí. Então, primeiro onde que a gente vai buscar essa informação do CEP? Tem uma API pública chamada viacep.com.br. Aqui tem até uns exemplos, se você acessar, onde você passa um CEP, ele vai te devolver as informações desse CEP. Aqui ele traz bastante coisa, mas depois a gente vai filtrar isso aqui. E com isso aqui a gente já consegue desenvolver essa solução aqui. Então, o primeiro passo vai ser adicionar o FEM no nosso projeto. Eu vou fazer uma colinha aqui que eu costumo fazer. Eu acesso o site aqui do Spring Initializer, selecionei aqui o meio, né, que eu estou fazendo. Eu vou digitar aqui, né, é o OpenFem. Se você digitar só FEM, ó, ele não aparece. Tem que digitar Open que ele já vai trazer. Agora eu vou clicar nesse Explorer e aqui eu vou copiar a versão aqui da biblioteca aqui, ó. Aqui é a dependência, na verdade. Copiei ela aqui e vou adicionar no meu .xml. O porquê que eu estou fazendo isso daqui, ó? Percebam que essa dependência ela vem de um outro grupo aqui que é o do Spring Cloud e não do Spring Boot que nem as outras aqui. Então, por causa disso, ele não vai achar essa dependência que eu mandei atualizar, ele não achou. Eu tenho que vir aqui e adicionar nesse Dependency Management, eu tenho que adicionar os dados aqui do Spring Cloud. Aqui eu vou precisar da versão também, que já vem aqui na colinha aqui em cima. Por isso que eu gosto de usar essa cola, que fica bem mais fácil. Como eu ainda não estava utilizando nenhum projeto Spring Cloud, eu preciso fazer isso da primeira vez. Pronto, agora é só atualizar aqui, ele vai baixar minha dependência, deu certo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar a minha classe main aqui, eu tenho que anotar ela como @enable_FEM_clients, que é pro FEM poder buscar aqui as minhas interfaces que eu vou criar. Agora que eu fiz isso, primeira coisa eu vou criar um pacotinho aqui onde eu vou criar os meus clients. Vou chamar ele de client, e aqui eu vou criar outra pastinha chamada viacep, só para deixar esse aqui. Então primeiro eu vou criar aqui uma classe para poder representar esse endereço que ele vai me devolver lá. Então eu vou ter que colocar os mesmos campos que tem aqui. Eu não preciso colocar todos, então eu vou colocar só os que eu vou utilizar. Eu vou chamar ele de endereço. E aqui, como eu estou utilizando Java 17, eu vou criar como record e não como classe. Desse jeito eu não preciso ficar criando aqueles milhões de getter e setter. Não sou obrigado. Aqui eu vou digitar o CEP, que é o primeiro aqui. Vai ser o logradouro, o bairro e a localidade. E o F, que vai ser o estado. Então aqui eu vou dar uns Ctrl D aqui. O logradouro
outro é o bairro, a localidade e o F. São esses os dados que eu tenho lá. Criei aqui já meu model e agora eu vou criar o meu client. Aqui no FEM, os nossos clients, eles são interfaces. Então, eu vou criar aqui uma interface chamada, na verdade, via CEP client, eu vou chamar ela. Eu vou anotar ela como @FEMClient. Eu preciso informar aqui. E aqui eu vou passar qual que é o URL base dessa API. Percebam que o jeito que eu vou construindo essa minha interface aqui é como se eu estivesse construindo um controller aqui com Spring, né? Só que é um pouquinho diferente, né? Que é o URL base. Então eu vou pegar isso aqui até aqui, ó. Aqui. E eu tenho que passar além do URL um name aqui. Aqui é só um nome pro meu cliente que o FEM pede. Eu vou chamar de via CEP. E aqui eu vou criar um método de fato que é para buscar o endereço. Então ele vai me retornar um endereço. Eu vou chamar ele de getEndereço. Aqui eu vou passar o meu CEP. Então esse aqui é o meu método, né? E como eu falei, ele é bem parecido com criar um controller utilizando Spring. Inclusive eu vou anotar ele aqui como @getMapping, porque é um get, essa API aqui, que eu fiz como um get. Eu passo aqui o meu CEP aqui, e aí /JSON no final aqui. Então /JSON. Agora, da mesma forma que quando eu estou utilizando o getMap no meu controller, eu preciso informar que isso aqui é um path variable, né? Para ele utilizar esse CEP, ele passar para cá. E é só isso aqui que eu preciso fazer no meu client e já está pronto aqui. Agora é só eu utilizar. Eu vou acessar aqui o meu service, meu aluno service. E antes de eu salvar esse aluno, primeiro eu vou verificar aqui se ele está passando o CEP. Então, se isso aqui estiver diferente de nulo, aqui eu estou fazendo uma validação bem simples, é só para exemplo mesmo. Tenho que injetar aqui, na verdade, deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho que injetar o meu client, eu faço isso através da anotação, através da injeção de dependência. Então, eu estou fazendo isso aqui via construtor, né? Como eu estou utilizando o Java 17, eu criei o meu service como um record, mas se estiver utilizando outras versões, é só adicionar via construtor ou via AutoWire, funciona também. Injetei ele aqui, vou chamar aqui meu método getEndereço e vou passar esse CEP, o nome getCEP, que ele vai me retornar o endereço. E eu vou verificar se esse endereço é diferente de nulo. Se for, aí eu vou citar os dados daquele aluno, que seria o estado. Vou pegar aqui, ó, endereço.get. Só o F, na verdade, como é um record. Set cidade, endereço, get cidade. Cidade. Não, é como localidade. Lá na API deles aqui vem como localidade a cidade. Então, outro aqui eu vou pegar o bairro. Aqui é endereço.bairro. E por último, eu vou pegar a rua, que aqui é Logradouro. Pronto, com isso aqui eu já estou setando os dados aqui, né? Como eu falei, né? Só um exemplo, então não reparem se ficou algum código meio feio. Vou subir aqui. Subiu, a princípio, tô terminando de subir. Eu vou acessar aqui o meu Swagger. Até se vocês quiserem saber, se ainda não sabem como adicionar o Swagger numa aplicação Spring Boot, eu gravei um outro vídeo e eu vou deixar o link nos comentários para quem quiser assistir.
Então aqui eu tenho o meu post de aluno, eu vou dar um try aqui. E aqui eu vou tirar algumas informações, como eu falei, né, só uma aplicação de exemplo, então eu estou utilizando o mesmo model que eu uso para salvar, para passar essas informações. Aqui eu vou criar um e-mail aqui, o meu nome, e aqui eu vou passar um CEP. Eu vou utilizar esse mesmo aqui que ele já fornece. Pronto, vou mandar salvar. Vamos ver o que vai dar. Ó, cadastrou meu aluno, ó. Aqui ele já retornou para mim o aluno. E olha, o estado São Paulo, cidade de São Paulo, bairro Sé e rua Praça do Sé. Então ele já buscou, a partir desse CEP, ele já buscou as informações que eu queria. Eu também consigo vir aqui consultar esse aluno. Cadê? Aqui. Vou colocar o ID 1, que é o ID que ele gerou. E aqui, ó, ele traz as mesmas informações. Vou cadastrar um outro aluno. Vou colocar só um outro e-mail que ele está validando. Outro nome. E eu vou colocar um outro CEP aqui. E vamos ver se esse é um CEP da minha cidade. Vamos ver se ele buscou lá. E olha, pegou aqui, ó, Pato Branco cidade, estado do Paraná, bairro Centro. Então tá funcionando. Já consigo fazer as chamadas HTTP para outro serviço aqui de forma bem simples. Olha que legal que fica os nossos clients. É basicamente uma interface, não tem implementação, então a gente não precisa ficar se preocupando com detalhe de código. É só fazer o mapeamento certinho. É do mesmo jeito que eu faço para mapear um controller. Então é bem simples. E com isso aqui eu já consigo tá fazendo essas chamadas para outros serviços. É basicamente isso aí que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, peço que curtam o vídeo e compartilhem com os coleguinhas. E até mais. Tchau, tchau.